Agora nós vamos falar de saúde e também de um drama vivido principalmente pelas mulheres. O apoio de amigos e parentes é sempre decisivo nos resultados do tratamento de uma doença grave. Mas uma pesquisa revela que muitos casamentos se desfazem justamente nesta fase. E os homens são os que mais pedem a separação. As mulheres têm 6 vezes mais chances de serem abandonadas, Ticiane. E claro que isso aumenta o drama e o sofrimento de muitas delas, mas às vezes impulsiona a vontade de ficar curada. A repórter Elaine Cortez, ela conversou com uma especialista para saber como enfrentar essa situação. E também ela conheceu mulheres que contam como lidaram com o abandono e a doença ao mesmo tempo. Veja. Hoje, quando ela se olha no espelho, sabe que a beleza de uma mulher está muito além do que se vê. Não são os cabelos ou a maquiagem, é no sorriso que ela se reconhece. O câncer mudou totalmente minha vida. Caroline é fotógrafa e mesmo tão acostumada em registrar o belo, captar emoção, escolher o melhor ângulo, por um momento perdeu o foco diante do diagnóstico de câncer. Quando o médico disse, acho que a ficha ainda não tinha nem caído direito. Dali, a minha vida mudou totalmente. A fotografia que Caroline tinha agora era do fim do casamento, ao mesmo tempo que começava o tratamento contra o câncer. No relacionamento a gente se dava muito bem. Eu nunca imaginei a atitude dele quando eu tive o diagnóstico. Caroline saiu de Fortaleza para Maceió. Era para ser só uma visita à casa da mãe quando decidiu esclarecer a suspeita do nódulo e fazer os exames. O marido recebeu a notícia por telefone. Se você quiser vir, venha com a sua mãe, porque eu não posso parar minha vida aqui. Caroline contou com os cuidados da mãe. Depois do diagnóstico, ele ainda ficou comigo 1 mês. Mas, vamos dizer, 20 dias ainda ele ficou mostrando ser uma pessoa assim, um companheiro, mas nunca veio me visitar aqui em Maceió. 1 mês depois, a oficialização do abandono. Ele pediu a separação, alegando que por causa da doença seria impossível continuar o casamento. Eu já estava debilitada com o diagnóstico, né? E o tratamento, você vai entendendo o que realmente vai acontecendo, que vai acontecer com você. Então você está com a cabeça que está uma pilha. E depois vem o abandono, depois vem as atitudes. Ele chegou até um dia a dizer assim, que ninguém ia me querer daquele jeito. Daquele jeito o quê? Careca e mutilada, né? Caroline fez mastectomia das 2 mamas, perdeu os cabelos. As cirurgias e a quimioterapia acabaram. A vida, como sempre, continua e agora com outra perspectiva. Orgulhosa por tudo que eu passei, por tudo que eu enfrentei sem ele. Hoje eu digo aqui, eu não precisei dele. Hoje eu estou curada. Caroline faz parte de uma estatística mais comum do que imaginamos. Uma pesquisa americana analisou a vida de pouco mais de 500 homens e mulheres com câncer ou esclerose múltipla, doença degenerativa que leva à perda dos movimentos. Os cientistas identificaram uma taxa de mais de 11% de separação. E o índice de casamentos desfeitos quase dobrou para 20,8% quando a mulher era a doente. Na situação contrária, quando o homem é quem enfrentava algum tratamento, o percentual de relacionamentos terminados caía para 3%. A conclusão foi de que a mulher tem 6 vezes mais chances de ser abandonada pelo parceiro após a descoberta de uma doença grave. Tem homens que acabam indo embora por conta disso, né? Por conta de não querer mais uma mulher que por uma fase da vida dela pode ficar sem um seio, por uma mulher que pode ficar sem um cabelo, que pode ficar por uma fase da vida dela sem apetite sexual, né? Pode até ficar também infértil e muitas vezes para sempre. Há casos em que o companheiro se despede pelo pânico, mas ainda assim, se o diagnóstico significar o fim, é hora da paciente entender como uma grande oportunidade. A compaixão, acho que um olhar, né, de carinho,
né, de tudo ali que você já viveu com a pessoa, que nesse momento está passando por uma fase muito difícil, é o mínimo, não? Que a gente tem que esperar daquela pessoa que está do seu lado. E acho que de verdade, se isso acontece dessa forma, ufa, que bom. Acho que tem que olhar para essa história e falar que bom que ele não faz parte mais da minha vida. Evelyn também descobriu que alguns finais levam a incríveis recomeços. Aos 23 anos, ela recebeu o mesmo diagnóstico. Seria uma jornada de 6 cirurgias, 5 ciclos de quimioterapia e 28 sessões de radioterapia. Um ano intenso de tratamento. Nada capaz de tornar o olhar dela menos otimista. Eu sempre tive uma natureza de enxergar as coisas de uma forma mais leve do que elas são de fato. Então, para cada momento onde o médico olhava para mim e me contava que eu ia estar perdendo algo, né? Inicialmente o seio, depois os cabelos, era algo que eu tentava encontrar o que eu podia tirar de bom naquilo tudo. Quando o médico olha para você e fala, olha, pode ser que você não resista ao tratamento ou ao próprio diagnóstico, isso vira uma chave, né? Na verdade, não, no meu caso, eu não pensei tanto que eu poderia morrer, eu pensei no quanto eu poderia viver. Evelyn decidiu as razões pelas quais lutaria pela vida. Pela minha família, por quem eu sou e por quem eu sei que eu posso ser. Foi quando ela descobriu também que o namorado com quem fazia planos de uma vida a dois não estaria mais ao lado dela. O problema não era eu, o problema era o câncer. Então eu entendo o que você está passando, mas eu não aguento mais conviver com isso. Então foi dessa forma que ele terminou pelo telefone. Foi um choque muito grande, na verdade, porque eu tenho quase certeza que foi a primeira internação que eu tive que não foi relacionada ao próprio diagnóstico. Eu passei 5 dias no hospital triste, eu tinha certeza que o meu diagnóstico era de tristeza. Logo, o efeito colateral do rompimento. Depois disso eu passei 1 ano praticamente sem me relacionar com ninguém. E eu tinha colocado na minha cabeça que eu só me relacionaria com alguém novamente quando o meu tratamento terminasse, e meu tratamento total. Para ela, isso significaria 10 anos sem ninguém. Na saúde e na doença, uma promessa fácil de fazer, difícil de cumprir. Quando um grave diagnóstico aparece, é a hora de dizer sim mais uma vez. E se este é o motivo para tantos finais, aqui foi justamente o início. O casamento da força com a fragilidade, da dúvida com a cumplicidade, do medo com a esperança. Porque juntar, aliar, unir, agregar são sinônimos de casar. Casar todos os dias, em todas as situações. Eu me namorei durante 1 ano, eu me encarei de uma nova forma, eu amadureci, eu me fortaleci, eu me preparei para um novo relacionamento, eu me compreendi, né? Eu me apaixonei por mim, pelo meu corpo e por quem eu tinha me transformado nesse processo todo. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.